duas caixas de lápis de cor, duas marcas. De um lado com 24 lápis e custando R$21, Acrylex. Do outro lado, também com 24 lápis custando R$26, Bic. Batalhando para você escolher qual será o vencedor nessa batalha de lápis. Como vocês viram hoje, o ringue tá pegando fogo. E essa batalha de lápis a gente vai dividir ela em 3 partes, em 3 rounds. Round número 1 vai ser a embalagem do lápis e o design do lápis. Round número 2 vai ser sobre as cores e como eles se comportam nos testes que a gente vai fazer. O último e terceiro round será fazendo um desenho completo. E quem vai escolher esse vencedor serão vocês. Vocês vão votar aqui no card, aqui nesse izinho pequenininho, pra gente chegar no resultado final. Já vamos começar, mas antes eu preciso muito que você se inscreva no canal, aperte no izinho e deixe um like nesse vídeo e eu espero. Sim, é isso mesmo, eu espero você. Pode ir ali embaixo. Sim, gente, eu espero mesmo, não tem problema. Pode ir aí embaixo, se inscrever, apertar no like e eu espero, não tem problema. Mas já deu tempo pra vocês se inscrever. Agora que vocês já fizeram tudo isso, vamos lá que essa luta tá bem épica. Round número 1. A gente vai começar com os lápis da Acrylex. E é muito importante a gente também prestar atenção na embalagem, porque quando a gente compra o material, a gente também tá pagando pela embalagem. No caso, essa é a caixa de 24 cores da Acrylex e ela vem numa caixinha de papelão, o que está tudo bem, levando em consideração que a gente vai tirar daqui e colocar num penal ou num estojo. Na caixa a gente vai ter informação em 3 línguas e aqui atrás a gente vai ter marcado o nome de todas as cores. Já na caixa já tem tudo o que ele promete, que é ter uma super cobertura e ser super macio de colorir. E isso a gente já vai tirar a prova nos testes que a gente vai fazer. Aqui também informa que a mina é um pouco mais grossa que o normal, ela tem 4 milímetros, o que é maior do que uma mina de um lápis comum. E pra você que não sabe o que é a mina é essa partezinha aqui do lápis onde a gente realmente colore, onde realmente sai a tinta do lápis. O lápis da Acrylex é um lápis que você claramente consegue ver que ele foi feito de madeira, então o que faz ele ser bem firme. Eu teria que fazer bastante força para mim poder quebrar esse lápis, mas também o que exige de você é um apontador um pouquinho mais afiado, porque a madeira é um pouquinho mais durinho para apontar, mas ao mesmo tempo a gente tem uma solução mais sustentável para um lápis. Eu acredito que o ponto mais negativo que eu acho é não ter o nome da cor escrita no lápis, porque assim pode ser que a gente se confunda o nome da cor que a gente está pegando, levando em consideração que alguns verdes e marrons podem se parecer bastante. Agora o lápis da Bic, que também tem essa caixinha amarela, inclusive as duas são bem parecidas. Aqui ele também informa algumas das vantagens desse lápis, que é ter uma ponta mais resistente, ser fácil de apontar, não lascar e suavidade e conforto na hora de colorir. Também vem numa caixinha de papelão, o que eu acho ótimo, porque como eu disse, a gente vai colocar no penal depois, além de ser um material mais sustentável. Diferente do lápis da Acrylex, o lápis da Bic, ele tem uma mina do tamanho normal, comum. Ele é feito de resina, então não é um lápis totalmente de madeira, é um lápis de resina, o que faz ele não ser tão forte, sendo bem fácil... Eu acho que eu quebrei? Não. Sendo meio fácil de Gente, sendo muito fácil de quebrar, que eu quase quebrei, inclusive, agora não sei se vocês conseguem ver, mas o lápis está torto, e eu fiz muita pouca força, não fiz nem metade da força que eu fiz no da Acrylex, então isso é reflexo de um lápis feito com resina plástica. A aparência do lápis eu acho ela bem bonita, o que a gente espera de um lápis, mas ela também não tem especificado qual é o nome da cor que a gente está usando nele aqui nesse lápis. Agora que a gente já fez todas essas análises nesse round, você vai votar aqui no izinho, então tem as duas opções ali, o Bic e a Acrylex, e você vai votar o seu preferido. Round número 2. Vamos começar vendo como que eles se comportam quando a gente colore, pra gente ver a pigmentação, se eles são fortes, se ele marca a textura. E pelo que eu posso ver, principalmente pelo preto, agora que eu usei aqui o primeiro da Acrylex, é que ele é bem pigmentado e é um preto bem intenso, um preto bem preto. O amarelo também saiu muito bem, inclusive o que eu consigo ver nesse lápis é que ele é bem amanteigado e lembra bastante aqueles lápis profissionais, por exemplo, como da Prismacolor ou então até mesmo o Super Soft da Faber-Castell. Então ele tem essa vibe assim de ser bem amanteigado, que é ótimo para misturar as cores, ter uma cor com uma vibrância bem forte. Então essa é uma das características bem positivas desse lápis. Apesar de eu achar que eles não trabalham muito bem em camada, em muitas camadas eles começam a esfarelar muito e deixar marcas na própria pigmentação ali. Como vocês podem ver, o azul e o verde não ficou assim tão chapadão a cor. Ó, como vocês conseguem ver, tem umas marcas ali que aparecem um pouco por baixo do papel, mas isso é porque eu passei uma camada em cima da outra e acabou esfarelando demais. Eu também testei no papel craft, é óbvio, e o preto e o branco, todas essas, é muito bom
bom a gente testar nesses papéis, porque meio que a gente consegue ver como é que eles funcionam sem ter uma base branca por baixo. E aí assim a gente consegue colocar por prova a pigmentação dele, se a cor branca realmente vai ficar bem branca, porque a tendência de um lápis que não é muito pigmentado é o brancar bem pálido, sabe? E não foi o que aconteceu, então esses lápis são bem pigmentados mesmo. Muito bem, vê aí. Ó. Agora a gente vai pro lápis da Bic. O lápis da Bic, ele não tem toda essa pigmentação. E ele tem como característica ser um lápis assim que não é amanteigado. Ele é um lápis mais seco. E eu tive bastante dificuldade de fazer uma camada bem uniforme, bem chapada. Porque meio que parece que o lápis machuca um pouco o papel. Então algumas partes dele saem tipo assim bem forte. E aí depois eu não consigo fazer tão forte. Porque ele meio que... Enfim, ele meio que machuca o papel. Vocês conseguem ver mais ou menos aí, né? Que ele não tá assim bem chapado. Não tá uma cor bem forte, igual em todos os lugares. Ele tá bem esquisitinho assim. Bom... Vale a gente lembrar também do preço deles, né? Levando em consideração que a Bic tá custando R$26,90, quase R$27. E o lápis da Acrylex, que foi o que a gente testou ali antes, ele custa R$21, pelo menos onde aqui eu comprei, né? E aí vocês conseguem ver bem a diferença dos dois nesse quesito de vibrância da cor, da pigmentação, e já dá pra ver uma certa diferença, né? Agora eu também testei a Bic no papel craft, é óbvio, e a gente consegue ver que as cores escuras se saem muito bem no papel craft, porque como a base é mais escura, ele não vai ter tanta... Ele vai interferir na cor ali de cima e vai ficar com que ele fique mais forte. Mas aí você já consegue ver que o branco não é tão pigmentado, não chega nem perto do branco da Acrylex, por exemplo, que tá ali no lado. Então vocês conseguem ver bem a diferença dos dois. E é bem clara, assim, que são bem diferentes. Mas eu acho até que eles têm propostas diferentes, sabe? Ó, agora eu vou fazer uns testes de mistura pra ver como que eles se comportam misturando. E a Acrylex, como que é um lápis mais amanteigado, novamente falando, ele se mistura muito mais fácil, as cores, eles parecem com giz de cera, então eles acabam misturando ali no próprio papel. E o lápis da Bic, como ele é mais seco, ele não se mistura, ele mesmo só faz uma camada por cima. E aí eu fiz uma sobreposição com o preto e o branco pra ver como é que eles funcionam. Eu achei que os dois saíram bem parecidos, assim como a sobreposição nessa cor assim mais clara, eu também achei que eles foram bem. E eu fiz alguns testes com tons que a gente pode usar pra pele. E bom, tá aí os testes, vocês podem tirar as conclusões de vocês. São diferentes, são pegadas diferentes, são dois lápis completamente diferentes. Agora a gente vai ver bem a diferença dos dois nessa comparação que eu fiz. Agora que a gente fez essa análise de comparação de pigmentação dos lápis, é a hora de vocês voltar aqui no izinho qual vocês acharam melhor. Round número 3. Agora vamos fazer um desenho. Eu desenhei um olho, na verdade 2 olhos, como se fosse o mesmo olho da mesma pessoa, do mesmo rosto. Só que no lado esquerdo a gente vai fazer com lápis da Acrylex e depois no lado direito com lápis da Bic. Pra esse desenho eu decidi fazer um olho assim bem colorido, bem chamativo, pra gente conseguir ver bem as cores de como ela funciona. E também pra fazer um desenho legal. Eu amo desenhar olhos, vocês sabem que eu desenho vários olhos aqui no canal. E eu acho que é a minha parte preferida de desenhar, porque, eu não sei, eu gosto muito do resultado, eu acho que impressiona, eu acho que com ele a gente consegue fazer vários tipos de desenhos, com olhos com bastante maquiagem colorido, olhos mais neutros. Então é um bom desenho pra gente conseguir ver como o lápis funciona, sabe? Eu comecei com um azul ali escuro e depois com roxo e com rosa pra fazer esse degradê aí dessa parte aí de cima do côncavo do olho. E o que eu percebi é que, como eu já disse, ele não trabalha assim tão bem com camadas. Porém, ele funciona muito bem pra ter uma cor assim bem pigmentada. Então você tem que saber trabalhar com ele, sabe? Você não vai poder, por exemplo, passar a camada bege primeiro pra depois fazer a maquiagem colorida, porque isso vai fazer com que vai começar a criar um farelinho, assim, que ele se faz ali por causa do lápis. Então o lápis de cima meio que vai machucar a cor de baixo e não vai ficar muito legal a mistura. E acho que essa é a única diferença dele do lápis profissional, porque se não fosse isso, acho que você poderia parar de comprar lápis profissional e só usar esse, porque aí ele seria perfeito. Mas esse é o maior defeito dele. Não me atrapalha tanto, como vocês podem ver. O que eu fiz pra que não acontecesse esse probleminha foi, eu decidi começar já com as cores coloridas e depois a cor de pele eu juntei ali no final, porque assim não ia fazer com que eu tivesse que usar muitas camadas nesse desenho. E onde eu precisei misturar as cores ali, a cor da pele com a cor da maquiagem, eu não tive nenhum problema com isso, não ficou esquisito, como vocês bem podem ver, ficou bem pigmentado, bem bonito. E o meu preto tava bem pequenininho, gente, já é o finzinho desse preto, mas eu deixei só o godoquinho, só um pouquinho, só pra gente poder fazer esse vídeo que eu já tava querendo fazer há muito tempo. Um dos motivos pela diferença de preço, outro motivo também por eles terem
um design bem parecido, todos os dois são amarelo, todos os dois têm um lápis azul ali como referência. Então assim, eu achei legal comprar esses dois. E também outro motivo de eu querer comprar esses dois é porque a diferença é gritante. Eu tô tentando ser o mais indiferente possível nesse vídeo, mas eu tô sendo bem sincero, sabe? Como vocês podem ver aí, o preto do Acrylex, ele é bem intenso. As cores têm bastante vibrância, eles são bem vivas, bem forte, bem marcante, bem pigmentada. É um lápis amanteigado, é uma opção barata amanteigada que você pode ter, que você vai aprender a meio que como trabalhar com eles e assim, quem sabe futuramente comprar um lápis profissional amanteigado e você já vai ter uma noção como é que é, porque você já comprou esse lápis de R$21 e já sabe como é que é, sabe? Que é realmente muito parecido, gente, com lápis profissional. Como eu falei, a única diferença é esse problema com as camadas, mas que você consegue trabalhar com ele só meio que já sabendo onde vai cada cor, porque assim você não tem que passar várias camadas e, enfim, e também se você passar camadas com lápis bem fraquinho, ele não vai farelar e vai ficar bem bonito, ó. A gente já tá quase terminando o desenho e você já consegue ver mais ou menos como que ficou. Agora a gente vai ver o resultado dele para vocês verem o resultado final desse desenho que a gente fez com o Acrylex. Agora a gente vai pro lado direito, que é o lado da Bic, e aí eu vou começar também da mesma forma, sabe? A mesma coisa que eu fiz com lápis da Acrylex, eu decidi fazer com lápis da Bic pra poder ser bem justo, sabe? Pra não pintar diferente, cores diferentes, porque assim, às vezes poderia acabar não ficando visível a diferença dos dois, mas eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu comecei com azul, depois eu fui ali pro amarelo, na verdade o outro eu mudei um pouco a ordem, mas a ordem meio que não muda nada em questão do resultado do desenho, mas basicamente eu fiz do mesmo jeito, sabe? Eu não passei o bege primeiro pra depois passar as cores. Eu comecei já com as cores pra elas ficarem bem fortes e o mais pigmentado possível. Também pra mim misturar bem, então eu começo com as cores escuras pra depois misturar com as cores claras. Essa é uma dica que eu dou pra vocês se vocês querem fazer um degradê bem bonito. É começar com a cor escura e aí com a força você vai diminuindo um pouquinho pra deixar ela meio como se fosse uma fumaça, pra depois vir com mais claro e misturar tudo, aí você vai ver aquela diferença mesmo assim do desenho. Se você for fazer ao contrário, você vai acabar cagando com tudo, porque o lápis mais escuro vai sobressair sobre o lápis mais claro e você vai ter dificuldade em fazer o degradê. Ó, mas você já consegue ver bem que já tem uma certa diferença na vibrância da cor do lápis, principalmente o preto é o mais gritante, provavelmente é o que mais vai fazer diferença, mas assim como eu apertei o preto da Acrylex, eu tô apertando o preto da Bic, e esse é o mais pigmentado que eu consigo tirar desse preto, e pra mim isso não é preto, pra mim isso é um cinza claro, ainda nenhum cinza muito escuro. Então, ó, eu fiz basicamente a mesma coisa, usei tentei buscar os mesmos tons de lápis, mas a gente consegue ver bem a diferença. Não sei se vocês conseguem ver direito no papel, mas dá uma amassada no papel, sabe? Porque ele meio que machuca o papel por ser ele seco demais. Isso acontece quando você usa um papel de não muita qualidade, como a gente tá na quarentena, eu, infelizmente não tinha um papel com uma gramatura maior pra usar, então tinha que ser esse mesmo. Mas por muitos anos eu desenhei com esses papéis sulfite normal. E eu nunca tive grandes problemas com eles, nunca foi um grande problema na minha vida. Inclusive, os últimos desenhos que eu fiz aqui no canal, eu fiz com esse papel e eu tive um resultado ótimo. Então eu acho que isso não é culpa do papel, isso é realmente culpa do lápis ser muito seco e acabar meio que machucando o papel, sabe? Ele cria meio que um amassado nele, assim, pra dentro. É meio esquisito, enfim, mas eu acho que isso é por ele ser um lápis bem seco. Agora eu já terminei a maquiagem, só tô dando um sombreado ali na pele pra gente fazer como a gente fez ali com o outro, só que eu não fiz um sombreado tão escuro ali no nariz, porque até eu errei na parte do Acrylex, porque não tem um marrom tão claro quanto tem nesse da Bic, e aí a gente já consegue ver o resultado dele. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês a diferença dos dois, e eu acho que a diferença é bem gritante, né? Agora que a gente fez esse desenho, eu acho que ficou bem visível qual que saiu melhor, mas ainda assim quem decide são vocês, então vocês votam aqui no izinho pra gente manter essa votação e a gente vai saber quem vai ser o grande vencedor dessa batalha de lápis. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu reformulei todinho esse quadro, já tinha um vídeo que eu tinha feito bem antigo de batalhas de lápis, mas era completamente diferente, eu tava querendo refazer já há um tempo, e agora eu consegui reformular todo esse quadro, espero que vocês tenham gostado. Me dê dicas aí embaixo do que você acha que poderia ser diferente, o que a gente pode testar aí nas outras batalhas de lápis. Se caso você ainda não se inscreveu, eu peço muito, por favor, que você se inscreva no canal, que deixe seu like nesse vídeo, que compartilhe com seus amigos que adoram desenhar. Se você gostou desse vídeo, dá uma olhadinha no meu canal, tem várias coisas aqui relacionadas a desenho, a gente faz muito desenho aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo e como sempre, continue desenhando.